uma hora dessa, mas é muito importante esse assunto. Como a Débora falou, né? Muitas pessoas ainda não estão sabendo sobre a reforma tributária, mas vocês que são do comércio, é super importante, né, ouvir isso aqui e já ir se programando para o que vem por aí. E não é pouca coisa, é muita coisa que está vindo por aí. Então, vocês fiquem à vontade, né? Depois a Débora vai deixar aí um momento para as perguntas. A Débora, quem não sabe, já conversou muito com ela por telefone. Ela é responsável pelo nosso setor fiscal, então ela está aí afiada aí na reforma tributária. Eu que mandaria do imposto. Ela que mandaria. Já devem ter me xingado em algum momento. Pois é, ela. Então, gente, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom, gente, então a gente está com esse tema, né, a reforma tributária, que vai ser uma grande mudança que vai acontecer no nosso sistema tributário, na forma como vocês lidam com os impostos na empresa, e a gente preparou esse material. A reforma tributária foi estabelecida de fato em janeiro desse ano, com a Lei Complementar 214, então foram instituídos 2 impostos, CBS e IBS. A gente está acostumado a Simples Nacional de uma forma geral, né? A gente fala, o meu Simples, todos os impostos que a empresa paga estão ali dentro da guia do Simples. Empresas que não são do Simples pagam os impostos separados, mas no geral os impostos são os mesmos, só muda ali a forma de apuração. Então, com a criação da CBS e da IBS, houve essa alteração aí no nome mesmo dos impostos. O objetivo os objetivos, né, da reforma tributária é a simplificação, assim, né, já é complicado falar em simplificação, a gente ouve tanta coisa, mas a simplificação é na forma de apuração, na forma de lidar. Existem muitas regras tributárias, regras estaduais, regras municipais, alíquotas diferentes, muitos benefícios fiscais, tem ST quando você compra de fora do estado, tem diferença de alíquota. Então, até mesmo a neutralidade tributária está voltada para esse aspecto, em deixar todo mundo jogando o mesmo jogo. Então, estados que fornecem incentivos fiscais muito grandes, a gente às vezes compra de um determinado fornecedor, chega uma nota fiscal de um lugar que você nem imaginava que a empresa teria sede, porque as empresas aproveitam esses benefícios que são concedidos por estados e municípios, e a reforma tributária ela quer colocar todo mundo no mesmo nível. Então, acabariam esses benefícios fiscais. E a não cumulatividade, que é o principal. A gente vai começar a lidar com a reforma tributária com os débitos dos impostos, que é aquilo que vocês pagam, e com os créditos. Então, a maioria das empresas está no Simples Nacional, elas não estão muito habituadas a lidarem com os créditos. Outras empresas já lidam com isso, que é o quê? Quando você compra, ele vai gerar um valorzinho ali que você abaixa no seu imposto quando você vende. Esses créditos que as empresas do Simples não lidam com eles agora, eles vão vir com força total aí com a reforma tributária. Então, mesmo as empresas do Simples, elas vão ter a oportunidade de aproveitar crédito das compras dos fornecedores. E quando vocês venderem, vocês vão conceder crédito para os seus clientes. Então, o grande X da questão da reforma é essa não cumulatividade. Então, vão ser esses débitos e créditos. Então, aqui a gente tem hoje 5 tributos que estão sendo substituídos na reforma tributária. Então, a gente tem o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS-QN, o IPI, tem algumas questões aí para quem paga, vão ser substituídos pelo IBS, CBS e o IS. Então, a gente ouve falar no IVA, que seria o imposto único, né, da reforma tributária, mas o nosso IVA é diferente do IVA do mundo. Nos outros países em que se tem o IVA, você tem um imposto, que é uma alíquota única, mas aqui no Brasil, o nosso jeitinho, né, diferente de ser, foi dividido. Então, a gente vai ter o IVA que eles chamam de dual, que é o IVA, o IBS, que vai substituir o ICMS, e o CBS, que vai substituir o PIS, o COFINS. Na verdade, o IBS ele substitui o ICMS e o ISS, que é Estado e município.
Acho que para diminuir a briga ali da divisão do valor dos impostos, eles deram essa dividida para a coisa ficar mais fácil de administrar. E aí a gente está falando de alíquotas estimadas entre 26,5% e 28,5% de imposto. Tá? Então a gente tem hoje, a gente tem alíquota para quem não é do Simples, por exemplo, 3,65% que a gente fala de PIS e COFINS, 18% de ICMS. Isso vai juntar ali e vai ter uma alíquota estimada entre 26% e 28%. É uma alíquota muito alta. O comércio, de uma forma geral, como vocês têm muita compra, né, resumindo a história, vocês vão poder aproveitar créditos. Então, essa alíquota no final, ela pode ficar bem menor do que isso. Tá? Então, algumas áreas vão ter um aumento na carga tributária, outras podem ficar ali na neutralidade, e dependendo da área pode ter até redução. Então, por mais que a alíquota seja alta, ainda existe algumas possibilidades de vocês terem, né, dependendo da empresa, ter uma redução na carga tributária. E as alíquotas definitivas, que são as oficiais, elas ainda vão ser definidas. Então, a gente tem essas alíquotas que são estimadas, baseadas em estudos, em previsões, mas ainda não é a alíquota oficial. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um ano de teste, que é o ano que vem, em que algumas questões vão ser alteradas e aí eles vão bater o martelo em 2026. E aí, apesar de estabelecer uma regra geral, né, que seria essa neutralidade, algumas questões ainda têm diferenças ali na reforma. Alguns produtos de cesta básica, por exemplo, eles têm redução de alíquota até para zero. Tá? Então, quem é do comércio de alimentos no geral pode se beneficiar desses benefícios. Regimes específicos para setores como saúde, educação, combustível e transporte. Então, existem reduções de alíquotas previstas para essas áreas. O imposto seletivo, que ao invés de diminuir, ele vai aumentar. Então, os produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, além da carga normal, eles vão ter um acréscimo ainda de impostos. Aqui a gente trouxe o faseamento. A nossa reforma tributária, ela vai ser um pouco arrastada, um pouco mais longa. Então, a gente vai começar em 2026 com um período de teste, tá? Em 2026, as empresas do Simples Nacional, elas ainda não têm obrigatoriedades de obrigações acessórias, então elas têm um tempo maior para se adaptar a questões técnicas, mas as empresas que não são do Simples já precisam fazer algumas alterações em 2026. Em 2027, aí o jogo começa mesmo. A gente já começa a recolher a CBS numa alíquota teste, na verdade ela vai ser reduzida e ela vai aumentando ali gradativamente. A partir de 2028, os impostos vão sendo substituídos. Então, ao invés deles fazerem uma data de corte, substituir um pelo outro de uma vez, eles vão diminuir um pouco em um imposto para recolher CBS e IBS, e aí eles vão sendo substituídos gradativamente até 2033. Então, todo esse processo de mudança, de ajuste, ele está previsto para acabar só em 2033. Então, serão anos de estudos e testes e ajustes e mudanças previstas, né, para serem feitas. É muito tempo, né, gente? Você está perdido. Você está perdido. Não é? Você vai ver, você vai perdido. Eu tava ali mexendo, eu já tô com uns cabelos brancos aqui já, ó. Eu já fui arrumar o cabelo, já apareceu uns 3 novos aqui. Só de preparar isso aqui. Lá em 2033. Alguns pontos de atenção da reforma é um período longo de transição. Então, esse período aí são mais de 5 anos nessas mudanças. São notas técnicas que são liberadas, legislações, leis complementares, regulações, várias coisas que já vêm sendo liberadas e vão continuar até 2033. A forma de apuração, gente, vai ser assistida. Ela vai ser uma apuração em tempo real.
Então existe uma plataforma que vai ser lançada. Toda nota fiscal que vocês emitirem a partir da reforma tributária ela é uma confissão de dívida. Então, o que muda? Hoje em dia vocês emitem a nota durante o mês, mandam as notas pra gente, a gente faz a apuração do imposto e vocês pagam o imposto lá no dia 20. Se eu não fizer, se eu não declarar que vocês devem X reais de imposto, para o governo você não deve nada. Ele pode até te fiscalizar, identificar esse débito futuramente, mas isso se ele te fiscalizar. Com a reforma tributária, na hora que você gera a nota, a sua dívida está lá registrada. Da mesma forma que quando você compra do seu fornecedor, quando houver o pagamento da nota, o seu crédito também vai ser registrado, né, meio que em tempo real. Então essa apuração assistida vai ser uma das grandes mudanças, principalmente para a gente aqui na contabilidade, porque vai mudar completamente. O crédito então vai cair automático. Sim. Então não vai ter. Quem apura isso? Seria você mesmo que passa para a gente? Sim, não, aí a apuração a gente que vai apurar. Aí no final do E mês. só a forma de apuração que vai mudar, exatamente. Aí você pega e passa no final do mês. Exatamente. Acho que a forma como a gente demonstra para vocês a apuração, porque hoje em dia a gente manda o extrato do Simples ou o relatório, né, de apuração e a guia. Agora a gente vai ter mais informações. Por quê? Você vai ter créditos que às vezes se o seu fornecedor não emite uma nota certa, ele pode atrapalhar na hora de apurar e você não aproveita o crédito. Então todo o acompanhamento, tanto das compras quanto das vendas, vai ter que ser muito mais rigorosa do que é hoje. Entendi. Tá? Você ia fazer uma pergunta? É a mesma dele. E a gente vai ter a implantação do split payment. O split payment ele é o pagamento repartido. É uma das grandes alterações da reforma. Ele é um sistema que o governo vai lançar para que o imposto, quando eu comprar, já seja mandado automaticamente para os cofres do governo. Então, hoje em dia, vocês recebem o dinheiro do imposto, entre aspas, fica com aquele dinheiro ali, ele é o fluxo de caixa durante o mês, você vai pagar o imposto só no dia 20, 25 do mês seguinte. Com a implantação do split payment, não. Eu fiz o pagamento, vocês vão receber só o valor de vocês e o imposto já vai direto para o governo. Eu até coloquei lá, ó, o sistema de pagamentos ele é muito bom para o governo, mas ele vai ser um desafio para o fluxo de caixa das empresas, porque vocês vão receber menos dinheiro. Então, na hora de vender, na hora de precificar o produto, o serviço, vai ser muito importante que vocês tenham todos os números na ponta do lápis. De quanto que foi o custo, qual a margem que vocês têm daquele produto, quais as despesas fixas, porque se vocês não precificam corretamente, o prejuízo vai estar aqui, porque aí o governo garantiu o imposto dele, mas com quanto que você ficou? Aquilo ali é o suficiente? Depois da implantação da reforma, vender mais barato não quer dizer que você está... por mais que você venda mais, não quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Você não vai ter tanto ganho de volume, por exemplo, dependendo da carga tributária. Então, assim, tudo precisa ser muito estudado, valores, analisar os fornecedores, a gente vai ver mais pra frente aqui também. Isso aqui vai ser uma mudança muito grande. Não é uma mudança para agora, para 26, 27, ela vai ser mais para frente, mas a gente já, né, tem essas informações e entender isso agora vai permitir que vocês se preparem, precifiquem corretamente os produtos, analisem as movimentações para que não sofram um impacto tão grande na hora que entrar em vigor. E aí eu trouxe uma questão, minha empresa não é do Simples Nacional. Tem alguém aqui que não é do Simples? Todo mundo está no Simples? Eu ainda não, tô no meio. Tá no meio? Vamos migrar agora. Ah, tá. Pensa direitinho. Isso. Então, para quem não é do Simples Nacional, já tem uma obrigatoriedade agora em 2026, que é uma informação que precisa ser colocada na nota fiscal, que é o destaque dessa alíquota teste dos novos impostos. Vai vir separadinho assim? Vai vir separadinho na Tem nota. que ver, né? Tem que
pô, viu? Então. Fez o ETA, pô, eu tô pagando futebol. Exatamente. Que bacana, senhor. Você tem conta, mas sai caro. Vai sair tudo separado na nota fiscal. Bom. Verificar, então, as empresas precisam olhar com o sistema que emite a nota fiscal. O seu sistema emissor, ele precisa ter disponibilizado esses campos para a gente poder passar os códigos para vocês inserirem, né, e apurar corretamente os impostos. E é baseado nessa movimentação, nesse ano de teste de 2026, é que o governo vai estabelecer a alíquota definitiva, tá? Então tem que verificar isso com o sistema, colocar as informações no sistema e entender os impactos. Então tudo isso que a gente vem comentando de entender a precificação, entender os fornecedores, entender os clientes, quais produtos vocês vendem, isso aí vai ser muito importante para poder estruturar uma migração aí mais tranquila. Empresas que são do Simples Nacional, o que a gente precisa fazer? Monitorar a atualização do sistema. As empresas do Simples, elas estão desobrigadas dessas alterações durante o ano de 2026, mas precisa esperar lá no final de 2026 para adequar? Não precisa. Por quê? O seu sistema provavelmente já vai ter essa adequação pronta, porque ele tem cliente que não é do Simples. Então, se já está disponível os campos, vamos estudar, analisar e já vamos antecipar isso aí, tá? Porque ele é facultativo. Obrigatório vai ser só em 2027. E mais uma vez, para todo mundo, independente do regime, entender os impactos da reforma tributária é fundamental. E os prestadores de serviço, quem emite nota de prestação de serviço aí, agora a partir de janeiro de 2026 muda o ambiente. Então, quem emite nota de prestação de serviço na Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, não vai mais entrar no site da Prefeitura para emitir nota. Tem que entrar no ambiente nacional, que é o mesmo ambiente do MEI. Os MEIs emitem nota por esse site, mas agora todas as empresas vão ser obrigadas a emitir no portal nacional. A Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive, ela antecipou o cronograma. Algumas empresas já começam em novembro, a partir de 1º de novembro já vai mudar o portal. Outras empresas, a partir de 1º de dezembro também já tem essa alteração. Então não faz mais emissão dentro da Prefeitura, tem que ir no portal. A gente vai enviar, a gente já preparou o material, orientação, os códigos, um vídeo com o passo a passo, e a gente vai passar para todos os clientes. Quem não é da Prefeitura de BH, a obrigatoriedade é 1º de janeiro de 2026, tá? Então isso aí já é uma mudança que vai facilitar muito para a gente aqui, principalmente com relação às notas fiscais que vocês recebem quando contratam os serviços, porque quando é de outra prefeitura, a gente não consegue consultar. Com esse portal aqui agora a gente vai conseguir ter acesso a todas as notas. É uma dor de cabeça de muito tempo. Depois vocês vão mandar esses PDFs para a gente? Vamos. Inclusive os nossos clientes vão receber um e-book focado no Simples Nacional, com todo o material bem detalhado, explicado. A gente vai enviar para vocês. Tá? 2026 vai ser um ano de quê, gente? De conferir KNAI. O KNAI, às vezes a gente abre a empresa, ela coloca lá que ela vende utilidade doméstica. E aí, de repente, ela viu uma oportunidade de negócio, ela já está vendendo um outro produto. E começa a vender. O KNAI, quando entrar a partir de 2026, só para as empresas que não são do Simples, né? Mas em 2027, se a sua empresa não tem um KNAI daquele produto que você está vendendo, a nota não vai ser aprovada. Então, se você for vender uma coisa aleatória ali, porque surgiu uma oportunidade, tem que primeiro fazer a alteração contratual, incluir aquela atividade no CNPJ para depois fazer a emissão da nota. Então, vai existir essa validação. Então, por exemplo, a gente tem aqui agência de veículo, revende veículo. Aí apareceu uma moto, que o cliente deu de entrada. Hoje em dia, se eu quiser vender uma moto, uma bicicleta, um móvel, eu consigo emitir a nota de venda. Depois da reforma não vai ser possível, porque se o KNAI não estiver relacionado com o NCM, a nota vai ser rejeitada. Ele vende um carro, se quiser ter uma bicicleta para vender, não pode vender. Não, aí ele tem que colocar no CNPJ dele que ele vende bicicleta também. Entendeu?
Não é que vai ser proibido, mas você precisa primeiro ajustar o CNPJ para depois fazer a venda corretamente. Mas aí tem algum custo aí, porque esse dependendo de bicicleta, é a mesma coisa. A tributação não muda no geral, não. Não sei que seja um produto Mas você pode fazer, específico. então, depois você quiser, você pode colocar isso aí. Mas na hora que você faz na receita, você tem que pagar uma taxinha para fazer a alteração do contrato. Às vezes é fora do contrato, Mas você fica assim, isso, porque quer vender um troço qualquer lá, vender um arroz também, pode colocar. Exatamente. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Quando for abrir um CNPJ, já é bom pensar nisso. Às vezes você já tem uma ideia ali, né, do que você vai perder. CNPJ, né? Aí só incluir alguma coisa. Só incluir que nada. Então a gente vai ter que incluir os códigos tributários de IBS e CBS, como eu disse para as empresas do Simples, que não precisam esperar lá no final do ano para fazer isso. Análise dos principais clientes e fornecedores, então analisar para quem vocês vendem, de quem vocês compram. Seus fornecedores são do Simples Nacional? Até isso a gente vai ter que olhar para a reforma. Você compra de quem? De empresa que é do Simples? Ou o seu fornecedor não é do Simples? Essa consulta é uma consulta geral, só jogar o CNPJ do fornecedor. Mas atrapalha alguma coisa? Eu vou explicar direitinho. A revisão das margens de lucro. Então, aqueles produtos que às vezes você vende, está vendendo num valor porque o concorrente está vendendo no mesmo valor. Isso aí pode ser que seu negócio não sobreviva. Então, tem que analisar a margem que você precisa, porque a precificação dos produtos vai ser muito importante. Estudar os impactos da reforma tributária no seu negócio. A gente repetiu isso porque serão anos de estudo, né? Em 2027, as alterações mais significativas vão começar. A alteração nas alíquotas, então começa mesmo aquela alteração a substituição, né, dos impostos, substituir um imposto pelo outro, e a partir daqui os impactos vão ser maiores. Então a gente já observa, né, um impacto maior nos preços, tem a tendência de ter uma elevação de preço geral do comércio por causa das alíquotas, e inicia ali em 2027 o faseamento efetivo. E aí a pergunta de R$1 milhão. Vou pagar mais imposto com a reforma tributária? E aí depende de vários aspectos que a gente vai demonstrar. Então a gente colocou ali, depende da sua atividade empresarial. Então a gente tem, por exemplo, a gente sabe que os prestadores de serviço vão ter um impacto muito grande, porque quem só presta serviço geralmente não tem muita compra. Se eu não tenho compra, eu não tenho crédito. Então, a tendência é que eu pague mais imposto. Isso de uma forma geral, tá, gente? Então, assim, a gente tem que sentar e estudar mesmo quais são as melhores possibilidades, porque para a prestação de serviço pode ser que tenha impactos muito significativos, mas tem a opção de ficar do jeito como está também. Eu vou explicar certinho. Precificação dos produtos, como eu já disse aqui, precificar o produto corretamente vai ir de encontro direto com a saúde financeira da empresa. Então, o segredo vai estar aqui, na precificação. Custo fixo, custo variável, tem que colocar tudo na ponta do lápis. Qual a margem de lucro? Porque a gente vai calcular os impostos por fora. Hoje a gente calcula por dentro, a gente vai passar a calcular por fora, então a precificação vai ser muito importante. Eu vou passar um slide específico disso, porque hoje, por exemplo, você vai ali na loja e compra uma camisa por R$100. A loja já embutiu o imposto dela ali naquela camisa, e depois ela paga, por exemplo, o Simples Nacional. Depois da reforma, a gente vai pagar a camisa e vai pagar os impostos. E aí vai depender da empresa, por exemplo, quanto que custa a camisa? A camisa custou 80, 90, e aí você vai pagar o preço do produto mais os impostos. Igual quando você vai parecido como você vai no bar, fechou a conta ali no restaurante, não tem uns 10% do garçom, só que você vai ter a alíquota de imposto por fora ali em cima dos produtos. Resumindo, por cima, seria essa grande alteração. Por isso que a gente fala da precificação. Você tem que saber quanto o seu produto custa sem os impostos. Mas quando você compra, já vem o preço. Sim. Quando você compra, quando você vai vender, você vende pelo preço ali que
E você tem condição de a marca que você põe. E aí é diferente. Mas você já embutiu o imposto ali, Já. na sua precificação. É. E aí você precisa ter agora o valor do seu produto sem o imposto, porque o imposto você vai colocar só depois. E o seu cliente é que vai pagar o imposto. Entendeu? Na hora que ele fizer o pagamento, ele paga o imposto por fora. Então, ele vai comprar, vamos supor, a camisa custa R$80. Ele vai pagar os R$80 da camisa, vai pagar o imposto, só que você só vai receber 80. Isso é discriminado no fiscal. Exatamente. Nos Estados Tanto Unidos você no- paga isso, Isso. chama táxi. Exatamente. Você paga o produto. E aí o preço geralmente é o quê? É o valor do produto mais impostos. Então a gente vai passar a ver mais disso. Valor do produto mais impostos. A gente não sabe como que o mercado daqui vai se adaptar, se eles vão querer usar o valor já incluído, tipo, ó, custa 120, já está incluído os impostos. Ou custa 100 mais 20 de impostos. Então, cada um vai ter uma Então é nesse vantagem. momento que você vai ver na prática que você pagou pelo produto e o imposto já vai direto para o governo, que é isso que você falou anteriormente. É na prática. E esse split payment vai fazer essa divisão. Não é algo imediato, como eu disse, mas esse sistema sendo implantado vai já ter essa retenção na fonte, né, que seria na hora de pagar. Outro quesito é de quem você compra. Como eu comentei, a gente tem empresas que são do Simples, empresas que não são do Simples. Então a gente vai analisar essa informação também na hora que você vai comprar. Às vezes, você pode ter um produto que seja um pouquinho mais caro de um fornecedor, mas ele vai te gerar mais crédito. Agora também, né? Agora também, você vai comprar. As pessoas que compram do Simples, eles são um pouquinho. O que compra, que tem, que não tem, o valor é o normal, né? Exatamente. Então a gente vai ver isso mais. Porque como as empresas do Simples também vão aproveitar crédito, isso vai ter um impacto bem maior agora para todo mundo. Aí vai ser bom para o que compra e para quem vende. Isso, exatamente. E temos valores ali, né? Agora a gente vai ver mais valores de imposto, tanto na hora da compra, quando você fizer um orçamento, isso precisa estar mais claro para poder analisar certinho. Para quem você vende, também vai ser muito importante agora com a reforma tributária, porque as empresas que vendem para outras empresas, elas vão ter um impacto maior, tá? Porque como as empresas vão querer créditos, pode ser que isso te gere uma oportunidade, na verdade. Então, a gente vai ter 2 modelos de Simples, que eu vou explicar mais adiante. Então, isso pode ser que gere até uma mudança na sua apuração de imposto. Porque o seu cliente pode falar assim, eu não vou comprar de você porque você está no Simples, normal, que a gente chama. E o outro ali, ele tá mais caro um pouco o produto dele, mas ele vai me gerar mais crédito, eu vou pagar menos imposto, então eu vou comprar dele. Então isso aí vai ser uma dinâmica que a gente vê que vai acabar ocorrendo mais. E no controle financeiro também, por quê? Com o split payment, eu comentei que a empresa vai receber menos dinheiro, então vai ter menos dinheiro ali no fluxo de caixa no dia a dia. Quando entrar em vigor mesmo, né, essa retenção do imposto for na fonte, vocês vão ter menos dinheiro em caixa. Então, ter um controle financeiro vai ser importante para poder manter as contas, né? Já é difícil e aí, recebendo menos dinheiro, acaba ficando mais difícil ainda. Esse split payment, né? E se for venda faturada? Então, a gente tem as regras mesmo por exemplo, e se eu pagar parcelado? Isso aí ainda está em definição. O que a gente tem hoje é esse modelo de funcionamento dele. Então, por exemplo, se vai reter o imposto inteiro na primeira parcela, ou se ele vai dividir o imposto, isso tudo ainda vai ser regulamentado. Então, a gente vai acompanhar à medida que ele entrar em vigor. Tá? Então, mais do que a quantidade de impostos, né, que a gente viu ali que a quantidade de siglas diminui, mas a principal mudança é a forma de apuração. Então, a gente vai ter o imposto por fora, a não cumulatividade ampla. Essa não cumulatividade ampla é justamente você aproveitar crédito. Então, você chamou ali o eletricista, ele emitiu uma nota de prestação de serviço,
vai te gerar crédito. Hoje em dia a gente tem as empresas de lucro real que elas já aproveitam ali crédito de tudo que acontece, né? Pede nota de tudo porque gera crédito de tudo. A novidade é que agora até as empresas do Simples, as do lucro presumido que não aproveitavam esses créditos, o Simples Nacional não aproveitava esses créditos, agora todo mundo vai poder aproveitar, tá? E a apuração assistida, que eu comentei com vocês lá no início, que a nota fiscal ela vai ser um documento que ela vai gerar informação instantânea. Então a gente precisa ter muito cuidado com a informação que é colocada na nota fiscal. Então a gente tem código, se o seu produto é tributado, se o seu produto às vezes tem uma redução de alíquota e o seu cadastro não está certo, você vai pagar mais imposto porque está com o cadastro errado. Ou não vai conseguir analisar a informação do seu fornecedor porque o seu cadastro não está... saber para comprar, para o pessoal saber se paga menos, se paga mais, tem que fazer o quê? Aí a gente tem estudos para poder fazer. Então a gente vai detalhar a movimentação da sua empresa, analisar os fornecedores, analisar os clientes, os produtos, fazer toda essa... é um estudo mesmo. Você pediu um negócio, você compra e... Como é que vai? Pode. Se você tiver no Simples normal, a gente vai explicar a diferença dessa mudança aqui. Não vai fazer sua empresa, vai continuar funcionando da mesma forma, não muda nada. Mas se você quiser aproveitar créditos, vai mudar toda a dinâmica do seu negócio. Aí você não vai poder comprar qualquer coisa de qualquer pessoa. Aí você, na verdade, poder você até pode, mas você vai pensar antes. Entendeu? Então aqui ó, a gente tem os impostos que são calculados por dentro, como a gente tinha comentado, PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI, são embutidos. Então quando você compra o produto, você paga o preço do produto e os impostos, a pessoa que está vendendo ou está prestando serviço já incluiu esses impostos dentro. E agora a gente vai calcular IBS, CBS e IS por fora. Então serão impostos que vão bem destacados. Você vai ter lá o valor do produto e o valor do imposto. Tá. Aqui eu fiz uma simulação. Aqui em cima, ó, a gente tem um produto que custa R$90, ele tem ali, né, vamos pensar na empresa que está no Simples ali pagando 10% de imposto, o preço final é R$100. Então eu comprei, eu pago R$100, o comerciante, a empresa recebe R$100 e aí ela paga lá 10% de imposto no Simples ou na guia dela no dia 20 do mês seguinte. Com a reforma tributária, a gente vai ter a diferença do valor do produto e os impostos separados. Então, o valor do meu produto ele é R$90, ele não é R$100. Tá? E o imposto eu vou pagar sobre R$90, sobre o valor do produto. Mas então, por que é 27%? Porque a alíquota da IBS e da CBS é bem maior. Mas você não mudou então muito? É de 10 vai pagar. Então, a tendência é que a gente observe esse cenário de aumento nos preços durante essa implantação. Até que as empresas se adaptem, a tendência é que os produtos fiquem mais caros. Aí o que vai acontecer? Mas é muito mais caro, né? É muito mais caro. Essa alíquota é uma alíquota estimada, mas ela não deve fugir muito disso. Então, por isso que precificar o seu produto. Eu pago no Simples 11%, 10%, vou pagar 27%. Exatamente, mas é por isso que a gente tem que estudar o seu negócio. Porque os 27%, se você tiver muita compra, dependendo do crédito que você aproveita dos seus fornecedores, você vai pagar menos do que você paga no Simples, por exemplo. O Simples vai ter o crédito. O Simples pode ter ou não. Se não ter, vai ser 10%. E se for, é 27%. Tipo isso. Eu vou detalhar isso aqui daqui a pouquinho. Então aqui ó, a gente tem valor de venda R$90 mais os impostos. E aqui ó, é um desenho da dinâmica do split payment. Eu fui lá na reforma, ó, paguei a camisa, deu R$114,30. A empresa vai receber R$90 do produto e o governo já recebe os R$24,30 dele lá, na hora que eu pago. Então as empresas, por exemplo, que às vezes passou o Simples, não paga a guia do Simples, aí tem débito de imposto e tudo, isso vai reduzir praticamente a zero, não vai ter mais parcelamento, que às vezes faz parcelamento dos impostos. Então, a tendência é que isso vá acabando, né, à medida que a reforma for
Então, esse sistema de pagamento, gente, ó, afeta diretamente o fluxo de caixa. Vocês vão ter menos dinheiro no fluxo. Então, esse controle das compras, das vendas, dos impostos, dos pagamentos, isso precisa ser bem minucioso. E aí, como é que fica o Simples Nacional? Agora a gente vai ver especificamente o Simples. A gente vai ter 2 tipos de Simples Nacional. A gente vai ter o Simples Nacional puro, que é o Simples normal, que vocês têm hoje. Então, eu posso ou não migrar de regime, eu posso continuar apurando o Simples do jeito que eu estou. Eu preciso fazer o quê? Eu só preciso ter certeza de que é o melhor cenário para mim. Depende, porque você falou, se os clientes vão exigir nota fiscal que seja ou não seja do Simples, e você está no Simples, vai ficar difícil de entender. Mas de qualquer forma também completar. Se a gente continuar do jeito que está, vai levando. Se não for, tem que pular para esse troço aí. Então a gente, para poder possibilitar o aproveitamento de crédito do Simples Nacional, a gente vai ter um modelo que a gente está chamando ele de híbrido. Então vocês vão apurar os impostos CBS, IBS e CBS por fora. Então vão ser 2 apurações separadas. Porque o Simples, ele não é só os impostos, e não são todos os impostos, né, que estão sendo substituídos, são alguns deles. Então a guia do Simples Nacional vai continuar, só que vão ser retirados os impostos da reforma lá de dentro. Então, com esses 2 modelos de Simples, vocês têm a opção de continuar como está. A gente tem a visualização de que, por exemplo, os prestadores de serviço, dependendo da alíquota que eles estão, não vale a pena sair do Simples normal, vale a pena ficar ali dentro do Simples. Agora, as empresas que vendem para outras empresas, as empresas que a gente fala que está no meio da cadeia produtiva, provavelmente vai ser mais vantajoso para elas trabalhar no Simples Nacional híbrido. Porque se eu tenho uma folha de pagamento muito grande, eu economizo no INSS da folha, eu consigo aproveitar os créditos dos meus fornecedores e por mais que a alíquota seja mais alta, vocês vão gerar mais créditos para o cliente. Então, estar fora do Simples normal pode ser um diferencial competitivo, porque você vai vender o imposto, vai vender o crédito para o seu cliente na hora de negociar. Você vai poder falar, olha, o meu produto custa X, mas você vai conseguir aproveitar tanto de imposto. Então, isso aqui pode fazer a empresa vender mais e com o aproveitamento de crédito não vai ter uma diferença tão grande. A gente fez simulações aqui da reforma, tem empresa que vai pagar menos imposto do que paga hoje no Simples Nacional, porque elas estão no meio da cadeia produtiva. Então, os créditos que elas têm vão equilibrar os impostos. Entendi. Aqui eu trouxe uma simulação, ó, isso aqui é uma apuração. Ali em cima a gente tem uma empresa que faturou 43 mil no Simples e o PIS e COFINS dela deu 1,35%. Então, dentro do Simples, ela paga 1,35% de PIS e COFINS. Fora do Simples normal, lá no Simples híbrido que a gente está chamando, ela não vai pagar 1,35%, ela vai pagar 8,80%. Então, essa alíquota ela vai aumentar, mas ela vai permitir que eu aproveite os créditos das compras. Então, por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que estudar? Se eu sou do comércio, eu vendo muito, mas eu não tenho muita movimentação de compra, se eu tenho uma compra baixa, não compensa trocar. Agora, para quem você vende, eu também preciso estudar, porque pode ser que o cliente te peça. Aqui, ó, a gente fez a diferença em valores no Simples puro. Você vai gerar um crédito para o seu cliente de 584. No Simples híbrido, você vai gerar um crédito de R$ 3.796,51. Da mesma forma, o seu fornecedor. Quando você comprar de um fornecedor, você pode aproveitar 584, ou então você pode aproveitar 3.700. Por isso que a gente fala, estudar o cenário da empresa, estudar quais os fornecedores, vai ser fundamental para você ter essa visão de que vai valer a pena. Fica no Simples normal, vou para o híbrido, ou então vou para um outro regime, eu saio do Simples, vou para o lucro presumido, e aí é baseado nas suas movimentações de compra, de venda, que a gente vai o lucro presumido hoje é melhor ter, no caso? Depende. Tributação sempre depende. No geral, o Simples Nacional tem as menores alíquotas. Então, né, de forma geral, o Simples Nacional vai ser mais vantajoso.
Mas aí tem que olhar para a sua empresa, qual produto que você vende. Às vezes, no presumido, o seu produto tem uma alíquota mais baixa, ou tem alíquota zero, tem algum benefício fiscal. Então, Entendi. tem que estudar, tem que analisar. Aí, qual deles vai ser mais vantajoso? Vai depender de qual produto você vende. Então, se é produto que tem uma alíquota zero, se é um produto que tem redução de alíquota, a gente precisa analisar para ver qual que vai ficar melhor. De quem você compra? Às vezes os seus fornecedores não estão gerando créditos suficientes ou créditos interessantes para você. Vai analisar, vale a pena ficar ou sair do simples normal por causa do fornecedor, vale a pena buscar um outro fornecedor que te gere mais crédito. Para quem você vende? Os clientes B2B, os clientes que vendem para outras empresas, os créditos podem ser um diferencial competitivo. Igual eu falei, você vai vender o produto e vai vender o crédito que você vai gerar para o cliente. Puro e híbrido. A opção, gente, ela pode ser feita a cada 6 meses. Então, a gente fez lá, você estudou, viu que a sua empresa, você não vai mudar nada no início. Então, nos primeiros 6 meses, você pode continuar no simples normal. Mudou de ideia no meio do ano? Tem como você mudar, migrar para o outro regime, fazer um teste de 6 meses, e aí você consegue até comparar como que foram as duas situações. Então, a gente consegue fazer essa migração aí entre os regimes a cada 6 meses. Vai permitir esse estudo mais... Mas ele pode retornar novamente? Pode sim. Tá? Tem só uma regrinha com relação à sua primeira opção. Se você opta primeiro pelo híbrido, por causa dos créditos que você vai gerar, vai compensar, no mesmo ano você não pode voltar. Mas aí no próximo exercício você já pode fazer essa alteração. Mas o inverso aí você pode ir trocar, não tem problema. Tá? Se verificar que não foi benéfico, pode voltar para a opção que você estava e gerar o aproveitamento vai ser esse aqui que eu tinha. Vai ser um diferencial competitivo. E aí a gente tem alguns impactos diretos, formação de preço, mais uma vez, então precificar o produto corretamente vai ser muito. Então a gente pegar, fazer planilha, pôr na ponta do lápis, vai ser muito importante detalhar esses custos. Fluxo de caixa, muito importante, avaliar como que vai ser, considerando, a gente nesse início, a gente trabalha com cenários. Então, baseado na movimentação que vocês têm, a gente consegue simular um cenário para o outro cenário. Então, avaliar isso vai ser importante. As compras e as vendas, cadastro de sistema, às vezes a gente não dá tanta importância, coloca um dado errado, o sistema deixa passar e fica errado mesmo. Então, manter os cadastros de produto correto, confirmar. Às vezes está usando o mesmo NCM há anos que foi consultado, lá quando se abriu a empresa. Então, a gente fazer esse levantamento dos NCM, se tem benefício fiscal, se não tem, é importante. Negociar com os fornecedores. Então, os impostos agora eles vão ser vendidos. Até a equipe de vendas, dependendo, as empresas que têm ali a equipe de vendas, vão precisar treinar os vendedores para poder vender imposto. Porque você vai vender, vai colocar valor. O preço é esse, o imposto é tanto. O benefício de você comprar na minha mão, você vai ter mais imposto ou menos imposto. Porque às vezes ele gera menos crédito, mas o preço é muito bom. Então, a equipe de vendas vai ter que ter esse olhar agora para os impostos também. Analisar a concorrência, empresas mais organizadas vão se beneficiar mais rápido do novo modelo. Então, quanto antes as empresas se organizarem, melhor vai passar por isso. No dia a dia, o que muda? Atenção nas notas fiscais. A gente vai bater muito nessa tecla. Nota fiscal, às vezes você recebe a nota ali, aí recebe a mercadoria, aí dias depois você viu que tinha uma coisa diferente na nota, aí para cancelar, aí devolve a nota. E tem toda uma questão ali, agora a gente tem que pegar a nota e ler a nota e ver se está certo o cadastro, se o produto está certo, se as informações estão corretas, porque créditos, débitos, são valores ali, agora virou tudo financeiro, tudo financeiro. Cadastro, você tem que olhar para o cadastro e pensar no dinheiro que pode estar perdendo ou ganhando ali
no cadastro. Atenção às notas fiscais emitidas. Nota emitida errada pode aumentar a carga tributária. Então, você tem um produto que tem um benefício fiscal, mas você colocou um código de BS que gera imposto. Se você emitiu a nota, vai gerar o débito do imposto lá. Não tem como corrigir a nota. Tem como corrigir? Vamos supor, a partir do ano que vem que vai começar nessa mudança. Vamos supor assim, teve vários como que eu fiz com os fornecedores que geram esse crédito, só que foi no ano de 2025. Vai poder aproveitar esse código de 2026? Só a partir do momento em que entrar. Então, em 2026 não muda nada para ninguém, nem para quem é do Simples, nem para quem não é do Simples. Mas é um ponto importante que a gente tem visto em alguns eventos, o pessoal tem falado que às vezes a empresa faz uma compra grande em dezembro, ou porque vai virar o ano, vai mudar a tabela de preço, ou por causa do movimento de final de ano. E fazer essas compras no período certo pode fazer diferença também no início. Então, se você vai migrar de regime, às vezes vale a pena você esperar virar o ano para fazer a compra. Ou para quem, por exemplo, quem não é do Simples e já aproveita crédito, fazer essa compra em dezembro pode impedir você de aproveitar os créditos quando virar o ano. Tanto que a gente vê empresas, por exemplo, que têm crédito muito alto de ICMS, de PIS e COFINS, que vem comprando e acumulando créditos, quando virar a movimentação, essas empresas não vão poder aproveitar o crédito. Elas não vão perder porque ainda tem como você homologar o crédito, aproveitar ele de dezenas de vezes, mas vai ser tudo picadinho, então tem toda uma questão aí, porque se a empresa está acumulando crédito, não está pagando imposto, porque ela tem crédito, aí vai virar o ano, ela vai ter que pagar imposto do nada, mesmo tendo lá 100, 200 mil reais de crédito. Então tem que fazer, né, na hora que for fazer a virada ali de 26 para 27, tem que olhar direitinho nessa questão das compras. O crédito vai depender do pagamento da nota fiscal. Então você vendeu para a pessoa ou comprou de alguém. Se o pagamento da nota fiscal não for feito, o crédito não é lançado lá no seu sistema. Então, se você tem um fornecedor que é inadimplente, um cliente que é inadimplente, isso aí pode afetar também a apuração do imposto. Tá? Então, tem que ter esse controle também. Uma coisa, se você vender o cara não te pagar, você vai pagar imposto também? Não, vai o imposto. É porque ele que vai pagar, né? Pois é. Agora quem paga é quem compra. Ele não pagando, então, quer dizer que porque antigamente pagava e os impostos ficavam lá. Você não recebe, o imposto fica lá. Se você não paga o seu fornecedor, seu crédito não entra. Vendas para fora do estado. Apesar de prever uma alíquota única para o país inteiro, ainda assim podem haver algumas diferenças de imposto entre estados. Então pode ser que o seu produto fique mais caro porque você está vendendo para um estado que a alíquota é maior, ou pode ficar mais barato para um outro que a alíquota dele é menor. Isso vale tanto para o ICMS. Mas não fizeram isso para a alíquota ficar tudo igual? A gente se faz a mesma pergunta. Eu não estou entendendo. A gente vai ter ainda uma tabela. O ISS, que é o imposto da prefeitura, vai ter uma tabela com cada um dos 5.000, não sei quantos municípios, com as alíquotas de cada um, que pode ainda haver diferença. Não valeu nada. É difícil, imagina pra gente aqui, ó. Então, ó, a gente precisa ter atenção com os contratos. Contratos longos precisam ser revisados e os novos contratos precisam ter cláusulas que vão garantir que ajustes ou mudanças de valores, né, as alterações aí previstas na reforma tributária não prejudiquem vocês. Porque se você negociou a longo prazo um determinado produto com o seu cliente, aí virou de 27 para 28, até 2033 vai ter mudança de alíquota. E aí, se você tem um contrato longo, você negociou um valor com ele hoje, você não pode praticar esse valor daqui a tanto tempo. Então, rever os contratos de prestação de serviço vai ser importante também. E aí, gente, ninguém está sozinho, todos os setores da economia, todas as contabilidades, todo mundo vai ser impactado de alguma forma. Os consumidores vão ser impactados, os empresários vão ser impactados e vai ser um longo período aí de adaptação, de estudo, de imposto para cá, imposto para lá. Enchendo o bolso
deles lá e você trabalhando aqui para eles, tá certinho. Você trabalhava acho que é 5 meses, agora já deve trabalhar uns 8. Trabalhar o ano inteiro. Os 12 meses. Se organizar, a gente se preparar, vai fazer toda a diferença. Então, diante de todo esse cenário exposto, né, a gente bate muito na tecla, a gente aproveitou essa oportunidade para quem quiser, tá? Para quem está pensando aí em se preparar para a reforma, colocar os números na ponta do lápis. A Contábil a gente tem uma consultoria agora voltada, né, para a reforma tributária. Então, a gente baseou a nossa consultoria, estamos, né, em primeira mão informando para os clientes, aí a Karen vai falar sobre isso também. Depois para os outros, isso é algo que está sendo lançado agora. A gente montou essa consultoria baseada em 4 pilares: diagnóstico, então essa questão de entender a empresa, entender os produtos, entender os fornecedores, entender os clientes. A gente, né, desenvolveu ali ferramentas para poder trazer para vocês esses dados, essas análises, simulações e cenários. Os cadastros, então mapear os cadastros que precisam ser ajustados, se o seu CNPJ precisa incluir um KNAI, se os seus NCMs estão de acordo com o que precisa, os impactos da reforma, então mostrar para vocês, né, de forma prática quanto que você vai pagar mais de imposto, eu vou pagar mais, vou pagar menos, vou pagar a mesma coisa, e capacitação. Então a gente vai oferecer workshops, treinamento na empresa se precisar, para os funcionários, e essa consultoria vai ajudar vocês a mapear a estrutura tributária de vocês, então identificar se o simples vai ser mais benéfico continuar, mudar, se ir para o lucro presumido, a situação dos cadastros. Então a gente tem ferramentas, né, para poder mapear os cadastros, apontar os pontos críticos ali, os fornecedores que são os principais fornecedores de vocês, se eles são do Simples, se eles vão poder gerar mais crédito, se vocês vão precisar buscar outros fornecedores, diagnóstico da movimentação fiscal de vocês no geral. As simulações, então aqui a gente tem, né, uma simulação real de um cliente que a gente fez ao aumento da carga tributária dele. Então a gente vai oferecer nessa consultoria esse estudo de fato. Capacitação, como eu disse, treinamentos que precisarem, tanto aqui no espaço da Contábil quanto na empresa. E aí essa consultoria ela vai entregar o diagnóstico fiscal, um plano de ação, apontar para vocês o que precisa ser ajustado, o cadastro, as informações, simular os cenários, né, os melhores e os piores cenários, planilha de precificação. Então a gente está com um material voltado para isso, porque vai ser um impacto muito grande entender como que vai funcionar a precificação dos produtos. Treinamento de equipe, acompanhamento mensal, então são análises mesmo mensais, reunião para apresentar o que está, né, como está a empresa ali. A consultoria da Contábil é para quem quiser sair na frente, entender de uma vez, né, como que vai ser, se antecipar. As empresas do Simples, por ter esse prazo de adequação até o final de 2026, vai ter uma turma que vai só esperar, né, vai ficar aguardando a mudança, mas quem quiser, né, entender e sair na frente, procura a gente, que a gente vai fornecer ferramentas aí importantes para vocês passarem por isso. E mais do que se adaptar aí à reforma, a Contábil quer ajudar vocês a transformar mudança em oportunidade e imposto em estratégia. Essa questão de vender o imposto, ela de fato vai ser uma estratégia de negócio. Então, vender mais barato, mas gerar menos crédito, vender mais caro, gerar mais crédito, ou talvez chegar num ponto de equilíbrio que você consiga vender ou no mesmo preço ou mais barato e ainda assim fornecer um bom crédito. Isso tudo precisa de simulação, de estudo, então essa consultoria vai ajudar vocês nisso. Essa aqui é uma frase do Benjamin Franklin: nada
nada é mais certo nessa vida do que a morte e os impostos. Então, se a gente tem uma certeza nessa vida, é que, né, um dia a nossa hora chega e que a gente vai pagar imposto do início ao fim. Aí você morre pagando imposto, né? Acho que não quer auxílio de graça. Não, você morreu, você não tem imposto. Eu li que essa frase ele escreveu numa carta que ele mandou para um amigo dele, falando, né, porque eles estavam finalizando a Constituição dos Estados Unidos, e ele ficou horrorizado, porque os impostos estão aí, né, desde que o mundo, você já sabe o que você vai fazer, desde que o mundo você existe. vai morrer, você vai pagar imposto. Então, gente, siga a gente no Instagram, a gente vai estar aqui, né, a gente tem um café aqui para a gente poder conversar. Quem tiver interesse nessa consultoria, procura a gente para poder conversar, estaremos aí disponíveis para vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, além das que vocês perguntaram. Eu já estou encerrando já. Esqueça aí. Tem uma cara. Semana que vem, sentado aqui. Então, eu agradeço. Se for, As dúvidas vão até 2033, na verdade, né?